Olá, alunos do sétimo ano B, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ciências hoje com a unidade 3 do nosso livro de ciências, com o título O Reino das Plantas. Nós já sabemos que as plantas têm uma grande importância na nossa vida. E existe uma grande diversidade de plantas no mundo inteiro. Além delas constituírem a base de muitas cadeias alimentares, exercendo grande importância ecológica, esses seres vivos são utilizados como matéria-prima na construção e na produção de alimentos, medicamentos, cosméticos, tecidos, papéis e combustíveis. Na construção, na indústria, na movelaria e em diversas atividades humanas, incluindo as de lazer. Então nós podemos dizer que o reino das plantas é muito vasto, é diversificado. A botânica é a ciência que estuda o reino das plantas, chamado de reino plantae. Os seres vivos desse reino estão presentes nos diferentes biomas e compõem a base de muitas cadeias alimentares. Conhecer parte da diversidade das plantas é fundamental para compreender a relação desses seres vivos com o ambiente e com outros seres vivos, incluindo o ser humano. Isso é muito importante nós conhecermos a história do reino das plantas, porque as plantas toda planta possui e compartilham algumas características. Vamos ver as características dessas plantas. Atualmente, são conhecidas mais de 250 mil espécies de plantas no mundo todo. Esses organismos possuem grande diversidade de formas e cores, porém, compartilham algumas características. Quais são elas? Primeiro, são seres pluricelulares e eucarióticos, ou seja, são constituídos de mais de uma célula, e essas células têm núcleo delimitado por uma membrana. São também autotróficas, pois são capazes de produzir seu próprio alimento por meio do processo chamado fotossíntese. As plantas apresentam ciclo de vida com alternância entre uma forma que produz gameta e a outra que produz esporos. Os gametas são as células reprodutivas que se unem a outro gameta no processo da fecundação da planta, resultando na formação de um novo embrião. Os esporos são as células que se multiplicam e dão origem a um novo indivíduo. Os embriões das plantas desenvolvem-se à custa da planta-mãe, que é a planta que originou o embrião e a semente. Então, aí temos algumas características das plantas. Vamos analisar um pouco sobre as células das plantas. As plantas possuem células eucarióticas. São constituídas de membrana plasmática, núcleo com material genético e citoplasma, no qual se encontram diversos organoides, alguns chamam de organelas celulares. Além dessas estruturas básicas, as células vegetais apresentam algumas características particulares, como a presença da parede celular, vacúolos bem desenvolvidos e plasticídios, chamados de plastídeos ou plastos. A parede celular das plantas é uma estrutura localizada externamente à membrana plasmática. É constituída por uma celulose que confere rigidez e suporte à célula e, consequentemente, à planta. Os vacúolos são organoides ou organelas em forma de bolsa que armazenam substâncias como água e sais minerais. Os plastídeos ou plastos são organoides que recebem nomes específicos dependendo
do pigmento ou da substância que armazenam, como os cloroplastos, os cromoplastos e os leucoplastos. Os cloroplastos, por exemplo, são os plásticos que contêm clorofila, pigmento verde. São encontrados nas folhas e nos caules verdes. Os cromoplastos geralmente contêm pigmento amarelado ou avermelhado e são encontrados nas flores, nas folhas velhas, em algumas raízes ou nas cascas e polpas de certos frutos. Já os leucoplastos não são pigmentados, não têm cor e armazenam substâncias nutritivas, principalmente o amido. Costumam ser encontrados em partes da planta que estocam materiais como certos tipos de raízes e caules. Então nós podemos ver que as células das plantas, elas são eucarióticas e produzem todas essas substâncias para dar uma tonalidade diferenciada a plantas diferentes. Vou ficando por aqui, na outra aula continuaremos.